Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Dessa vez nós estaremos falando um pouquinho sobre independência do Brasil. Você vem comigo? Então vamos lá. Você sabe que a família real portuguesa ela passou um tempo aqui no Brasil. Então, devido às invasões napoleônicas, o rei português e sua corte, eles embarcaram em navios, auxiliados aí pela Inglaterra, e vieram para o Brasil. E essa estadia aqui, ela durou enquanto Napoleão estava fazendo lá mudanças dramáticas aí, políticas e econômicas na Europa. Você tem uma aula aí falando sobre essa questão, bloqueio continental, tudo aquilo que você já sabe. E eles ficaram aqui até que Napoleão perdeu a guerra. E quando ele perde a guerra, as coisas começam a se reorganizar na Europa. Existe lá um movimento de restauração dos reinos que ele depois, não é? A política econômica também foi estabelecida. E Portugal estava vivendo um momento muito interessante, de reorganização também, de crise política, de crise econômica, que chegou a promover pela elite portuguesa, pela burguesia portuguesa, uma revolução chamada Revolução do Porto. Isso foi em 1820. As ideias que Napoleão havia levado para Portugal e para a Europa inteira ainda estavam influenciando os portugueses e eles queriam fazer aí uma constituição liberal. Eles queriam transformar o reinado português absolutista em um reinado constitucional. Queriam tirar o poder do rei. E o rei ainda estava aqui no Brasil. Isso piorou a situação dele. Então foi dado um ultimato a ele, olha, ou você volta para cá, ou você perde o seu reino. E ele obedeceu. Ele falou, então eu vou voltar. Então, em 1821, o rei ele embarca de novo para Portugal, deixando aqui, como príncipe regente, o seu filho, Dom Pedro. E ele fica aqui, gerenciando aí, não mais a colônia, não sei se você lembra disso, mas o Reino Unido, a Portugal e Algarve. Ele fica aqui. Só que a elite portuguesa não estava nem um pouquinho contente com isso, porque eles perderam muito com essa mudança que o Brasil sofreu. Se você coloca aí Reino Unido, se você fala que o Brasil é Reino Unido, ele não está mais subordinado economicamente a Portugal. E eles queriam trazer essa subordinação de volta. Só que a presença do príncipe, ele ficou, Dom Pedro ficou como príncipe regente aqui, a presença dele aqui atrapalhava os planos da elite portuguesa. Inclusive até Dom João, que havia deixado o seu filho aqui, ele lá, por pressão dessa corte, dessa elite portuguesa, a gente chama de corte, mas era ali quase como uma assembleia constituinte, querendo limitar o poder do rei. Ele, por pressão, ele também passou a exigir aí o retorno do seu filho para Portugal. E aqui, obviamente, os brasileiros, eles queriam que Dom Pedro ficasse, porque sabia que se ele voltasse para Portugal, o Brasil poderia voltar a ser colônia. Qual era a implicação disso? Os portugueses teriam vantagens econômicas sobre as exportações brasileiras, sobre a produção brasileira. E eles não queriam perder, os brasileiros aqui, os produtores brasileiros, não queriam perder a regalia de poder comercializar os seus produtos com qualquer nação, principalmente a Inglaterra. A Inglaterra estava metida nessas coisas. E aí eles fizeram uma petição para Dom Pedro, para ele ficar no Brasil. Já fica porque a gente quer que você aqui. Você é um rei querido, nada, só queria. Você é um regente, um príncipe regente querido, mas eles só queriam que ele ficasse para poder aí, manter a posição do Brasil como, até então, como Reino Unido a Portugal. Ou seja, ficar ali de igual para igual com Portugal. Bom, o Dom Pedro ele vai aceitar essa petição, esse pedido, e ele vai ficar no Brasil, contrariando aí os interesses da elite portuguesa. Eu lembro que a gente tem que pensar o seguinte, você tem os portugueses, lá em Portugal, os comerciantes portugueses, que lucrariam melhor, se o Brasil voltasse a ser colônia. Então, exclusivo colonial, uns preços absurdos que eles iam vender as coisas para a gente aqui.
né? Você tem os portugueses aqui no Brasil. Então tem português lá, português aqui. Esses portugueses que estão aqui, não é? Eles também eram favoráveis ao Brasil voltar à condição de colônia. Por quê? Porque a elite que está lá, né, comercial, elite comercial, negociava ou lidava com a elite comercial daqui, portuguesa. Na verdade, eram representantes. Os portugueses que estavam aqui eram tipo que representantes dos portugueses de Portugal, né, sediados em Portugal. Então, obviamente que eles iam querer o retorno à condição anterior, né, porque eles lucravam mais com isso, o Brasil como colônia. O Brasil como Reino Unido, o Brasil quase que independente, isso gerava muitos prejuízos aos portugueses daqui. Por quê? Porque o brasileiro, eu, por exemplo, eu sou produtor de cana-de-açúcar, vamos colocar assim, mas eu vivo no Brasil como Reino Unido. Então eu posso comercializar o meu produto com qualquer nação. Qualquer nação. Agora, o Brasil como colônia, eu aqui, produtor, eu tenho que comercializar só com Portugal. Aí entra a figura do português que está aqui. Ele vai vai gerenciar esse negócio. Ele vai lucrar com isso. Se for colônia, obviamente. Então, os portugueses que estão aqui estavam querendo que o Brasil voltasse a ser colônia. Olha só. Os brasileiros não. Aqueles que nasceram aqui, filhos de colonos, não é? Eles queriam que o Brasil tivesse independência. Já tinha parte da independência porque era Reino Unido. Não é? Então, esses produtores, vamos colocar assim, eles queriam a independência. Já havia um outro grupo que não estava ligado ao comércio, que estava ligado mais às questões ideais, ou o idealismo, né, de uma nação livre. A gente vai chamar esse grupo de radical, ou os radicais. Quem são essas pessoas? Vamos dar nome aos bois, vamos colocar assim. Então você tem os portugueses ligados ao comércio. Você tem os brasileiros produtores, também estão ligados ao comércio. Né? É o filho de fazendeiro, é proprietário de terra, proprietário de escravo, não se esqueça disso, proprietário de escravo. Então eles tinham interesse. Agora, esses radicais são os profissionais liberais. Eu não sou português, eu não sou produtor, não tenho uma fazenda de produção, eu sou profissional liberal, eu sou médico, eu sou advogado, sou engenheiro. Então, esses caras, eles foram formados na Europa. Eles já vêm com essas ideias, esses ideais para cá, principalmente Coimbra, a Faculdade de Coimbra. Eles vêm para cá com ideais. Falaram, olha, vamos transformar o país numa nação. A Europa está falando isso, está falando aquilo e tal. Né? Vamos levar a cabo uma independência total. Vamos acabar com esse negócio da escravidão, uma independência aí para as províncias. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E eles tinham um projeto mais radical de independência. Né? Obviamente que o projeto deles não foi à frente. O projeto deles. Então você tem esses três grupos aí, né, interagindo com Dom Pedro, né, brasileiros, portugueses, e você tem também os profissionais liberais, são os radicais, vamos colocar assim. Radical porque queria levar a independência do Brasil, né, em um grau mais profundo, né, independência geral, né, fim da escravidão, o escravo também seria independente, um cidadão e tal. Coisa dessa natureza, né? Bom, e aí, eu esqueci de falar, essa decisão de Dom Pedro ficar aqui no Brasil ficou sendo chamado Dia do Fico. Né? Cai isso em prova, aí você coloca Dia do Fico. A corte portuguesa querendo que ele voltasse, e ele fala, não, eu vou ficar no Brasil porque os brasileiros me querem aqui, eles gostam de mim, nada. E ele fica. Então, é Dia do Fico, né? Ele quis ficar no Brasil. Né? Bom, eles vão agora, né, a partir daí, já começar a traçar a independência, embora não tivesse acontecido ainda. Né? Tem os portugueses, né? Ele decidiu ficar, então vamos negociar, vamos falar isso aí. Você tem os portugueses e os brasileiros. Né? Vamos colocar um pouquinho de lado
esses radicais por enquanto, né? Radicais só vão conseguir alguma coisa, né, na mudança aí, né, de Brasil Império para Brasil República, lá na frente, né? Não é agora. Que aí acaba com a escravidão, isso que eles queriam, a abolição da escravidão. Bom, você tem brasileiros e portugueses. Os portugueses, eles tinham uma ideia assim, bom, já que vamos ficar e vamos fazer independência, a gente precisa que o poder esteja centralizado na mão de Dom Pedro. Na mão de Dom Pedro. Os brasileiros, como são brasileiros de diversas regiões, né, discutindo a independência, você tem brasileiros de diversas províncias do Brasil, eles queriam mais independência para a província. Então você tem ali o Brasil, né, você está vendo aí, ele é formado por diversas províncias. Essas províncias, elas têm mais compromissos, elas vinham tendo mais compromissos com Portugal do que com o governo central no Brasil. Então, quando você fala em independência, olha só o problema. Essas províncias falam também que quero independência. Eu quero ser livre. Então, por exemplo, a Bahia quer ser livre. Independência só para mim, eu não quero como é que eles pensavam na cabeça deles? Eu vou me livrar de Portugal e eu vou estar subordinado ao Rio de Janeiro. Não quero isso. Então, essa ideia também tinha que ser quebrada. Por isso que os portugueses achavam que o melhor era centralizar tudo na mão de Dom Pedro. Já dentro da ideia do brasileiro, né, do produtor, ele queria que a província dele fosse mais independente. Porque senão ele para de pagar imposto para Portugal e começa a pagar para o Rio de Janeiro, que era onde Dom Pedro estava. Entendeu a ideia? Olha só o problema. Isso aconteceu com a independência da América Espanhola. A gente depois vai falar um pouquinho sobre isso, né, em uma outra oportunidade. Então, cada província ali se tornou independente. Por isso que a América Espanhola, em vez de ficar um país só, virar um país só, se transformar em um país só, são vários países. A América do Sul, Central e do Sul, tem vários países que pertenciam à Espanha. O Brasil pertencia a Portugal, ficou um país só. Então, esse projeto foi discutido aqui. Né? O que vamos fazer para as províncias não se separarem? Essa era a pauta da discussão. Né? Então, os portugueses queriam centralização e tal. E eles vão começar a pensar num projeto de constituição. Vão reunir, né, a título de deputados, esse pessoal vai se reunir numa assembleia. Assembleia Constituinte, assembleia para fazer uma Constituição para o Brasil. E eles têm aí, né, esses grupos que conflitavam dentro dessa assembleia. Brasileiros e portugueses. Né? O brasileiro, eu lembro, eles são grandes propriedades de terra, né? E os portugueses são comerciantes. Né? Agora não tem mais jeito, eles vão ter que se virar aí com o Brasil independente. Né? Não tem mais a regalia de estar ligado a Portugal e obter grandes lucros aí em cima dos produtores brasileiros. Vai acabar isso aí. Né? Então eles vão pensar numa Constituição chamada, vai ser apelidada, está aí, ó, Constituição de 1923 ou Constituição da Mandioca. Por que isso? Porque eles acabaram fazendo uma Constituição em que para a pessoa participar do poder, votar, ela tinha que ter uma renda pautada, né, em alqueires de farinha de mandioca. Olha só. É uma referência, né? Uma padronização que eles fizeram. Ficou apelidada aí como Constituição da Mandioca. Né? Limitava os poderes de Dom Pedro. Olha só, quem venceu esse projeto? Quem você acha que venceu? Os brasileiros. Se fosse os portugueses, não limitaria o poder do Dom Pedro como imperador. Né? Limitava os poderes de Dom Pedro I. Olha, entrou o primeiro aqui, porque ele vai ser o imperador. Já está pensando nele como líder da nação. Antes era só Dom Pedro, príncipe regente. Agora é Dom Pedro, imperador. Né? Predomínio do legislativo sobre o executivo. Então, o que eles fizeram ali nesse primeiro projeto? Primeiro que, quando você coloca assim, olha, para você participar, ser político ou votar, né, para a Assembleia, obviamente não se votava para presidente, porque né, Dom Pedro não era presidente, Dom Pedro era imperador e era hereditário, o filho dele que iria governar depois dele. Então votava só para deputado.
né? Não votava para presidente da província, nada disso, era tudo indicação. Então, era limitado a essa referência de alqueires de farinha de mandioca. Então, para você ter uma ideia, o que eles estão fazendo aqui? Quem não tem recurso não vota. Escravo, muito menos, porque não tem nem liberdade. Então, estão tirando muita gente aí do cenário político, né? A ideia era essa. Né? Predomínio do legislativo sobre o executivo. Então, eu que fiz a Constituição, eu vou mandar em Dom Pedro, como deputado. Eu, como deputado, vou mandar nele. Ele não vai gostar disso. Obviamente que não vai. O que ele fez quando ele viu essa Constituição? Falou negativo. Fechou a Constituinte, Dom Pedro, mandou os deputados embora, né, e começou a pensar em outra Constituição. Ele chamou pessoas da confiança dele, né, algumas pessoas, alguns pensadores, obviamente portugueses, obviamente, né, e começou a pensar a Constituição, e aí saiu, e um ano depois saiu uma Constituição de 1824. Olha só como é que ele bolou essa Constituição. Obviamente, essa Constituição foi outorgada. Outorgada. O que é isso? Não foi votada. Se fosse a Assembleia, seria votada. Não, vamos fazer... Isso demora, rapaz. Vamos fazer aqui um texto aqui sobre o sistema político. Quem vai votar? Proponho isso, aí todo mundo vota. Não, eu proponho aquilo, vota de novo. E assim vai, enrola. Por isso que leva um ano. Tudo é votado. Essa não, essa foi outorgada. Alguém escreveu e ele assinou embaixo. Não foi votada. Né? Então, tá lá, né? Contexto, processos de independência, Constituição outorgada, né? Como eu falei. Nome do país, Império do Brasil, seria um império, né? Principais características. Estado centralizado, que está vencendo aqui é o português. Ele queria isso, né? Monarquia hereditária, ou seja, o filho de Dom Pedro vai reinar no lugar dele quando ele morrer. 4 poderes. Presta atenção, 4 poderes, a gente vai voltar a falar sobre isso. Legislativo, executivo, judiciário e poder moderador. Esse poder moderador era na mão do imperador. Ele tinha 2 poderes. Ele era o executivo, na mão dele também, e poder moderador. Poder moderador, só aqui para adiantar, ele é tipo um juiz dos poderes. Ele pode, por exemplo, se não for do agrado dele, pode dissolver a Assembleia, dissolver ali os deputados. Fez eleições, muita confusão, tal, coisa e tal, falou, vou mandar vocês embora, vou mandar fazer outras eleições. Então, os deputados só ficavam na mão dele também. Né? Voto censitário, o que é isso? Também só vota se você tiver recurso, dinheiro. Tinha lá parâmetros para votar, olha, só pode votar quem tem uma renda anual aí se não me engano, de 200 mil reais. Só pode ser candidato quem tiver aí uma renda anual de 400 mil reais. É só dinheiro. Não era mais mandioca, alqueires de mandioca, não era esse padrão, agora era recursos mesmo. A moeda da época era réis. Né? Catolicismo como religião oficial ficou assim até 1889, né? Embora as outras religiões não fossem proibidas, mas não poderia ser em local público. Uma religião oficial, sim. O catolicismo poderia ser, né, ter igreja e tudo mais. As outras não poderiam constituir templos. Era mais ou menos assim. Alteração do ato institucional 84, restauração. Isso aqui a gente vai ver depois, né? Alteração do ato institucional, depois você vai ver o que é um ato institucional. Né? Restauração em 1840. Né? Isso aqui é um outro assunto, entrou ali, mas a gente vai falar futuramente. O que interessa para a gente aqui no momento, não é? Primeiro, é saber que, aqui não está, que eles tiveram que manter a escravidão. Não está escrito aqui, né? Mas eles mantiveram a escravidão. Então, lembra daqueles radicais que eu falei? Queria a abolição da escravidão, coisa e tal? Acabou. Eles perderam isso aí. Por que eles quiseram manter a escravidão? Embora havia gente ali com pensamentos aí bem liberais. Mas a ideia era o seguinte, que a escravidão seria quase que um preço a pagar para manter o país coeso, junto. Então, aquela elite de produtores que queria independência, que queria autonomia da província dele, brasileiros, eles se renderam ao projeto, à Constituição, por quê? Bom, pelo menos eu não tenho o risco de perder meus escravos. O cara pensava assim. Então vamos ficar juntos. Eu não vou pedir independência para mim, como província, porque o Império já está me ajudando nisso, vai manter a escravidão. Então tá bom. Foi um preço a pagar, entendeu? Guarda essa daí.
E eles conseguiram manter assim o país, né, coeso junto. Né? Existiram outras questões para manter o país junto, mas essa foi a principal. Então eles mantiveram ali a escravidão. Bom, recapitulando, né? Lá no início, então, Dom João vai embora. Só para a gente terminar aqui a nossa conversa. Dom João vai embora, foi para Portugal, deixou o filho dele aqui, Dom Pedro, príncipe regente. A ideia dos portugueses de Portugal era voltar ao Brasil, fazer com que o Brasil voltasse a ser colônia. Por isso que eles queriam trazer também, levar para lá também o príncipe regente para Portugal. Não conseguiram, né? E esse dia em que Dom Pedro decidiu ficar no Brasil, ficou conhecido como Dia do Fico, e ele já começou a pensar aí em uma independência, né? Então, em 1822, ele, pela insistência, né? Pela insistência das cortes portuguesas de fazer com que ele voltasse, deram um ultimato, ele falou, você volta ou você vai perder o reino aqui. Ele falou, então tá, então agora o Brasil é independente. Em 1822, mas ele já tinha pensado. Eu nem cheguei a comentar sobre esse evento de 1822, porque eles já estavam projetando uma Constituição para o Brasil. Obviamente que ia haver uma ruptura. Né? Então ele faz essa ruptura e aí entra em pauta uma discussão a respeito de o Brasil ser centralizado na mão de Dom Pedro ou as províncias terem independência. A questão da província ter independência poderia gerar outros movimentos de independência com relação ao Rio de Janeiro, com relação a Dom Pedro. Né? Isso foi uma discussão entre brasileiros, né, produtores rurais, e portugueses, comerciantes. Tá? Então essa discussão resultou na primeira Constituição, primeiro projeto, 1823, que foi votado numa Assembleia, porém Dom Pedro rejeitou porque tirava os poderes dele. Então ele mandou fazer uma outra Constituição. De 1824, essa Constituição foi outorgada por ele, assinada por ele, ninguém votou nada, apresentou o projeto para ele, ele assinou. Né? E aí você viu aqui, acabamos de ver, né, as características dessa Constituição, manteve a escravidão, a centralização na mão dele do poder, né, e criou 4 poderes, né, legislativo, executivo, judiciário e moderador. E dessa vez, o legislativo está subordinado ao moderador. Na outra Constituição era o contrário, né? Dom Pedro estava subordinado ao legislativo. Ele inverteu as bolas aí. Ok? Então a gente vai ficando por aqui, é só uma conversa a respeito desse evento, né? Para que a gente possa prosseguir aí no Brasil imperial. Né? Eu vou voltar um pouquinho, quando falar um pouquinho sobre o Brasil imperial, eu volto um pouquinho na independência, e a partir dali você já vai ver aí projetos políticos surgindo, partidos políticos surgindo. Né? Aqui você tem aí a gênese de partido político. Brasileiros e... agora são 3, né? Brasileiros, portugueses, agora tem que falar no radical, porque ele vai começar a aparecer também. Né? Esse grupo de pessoas aí, né? Profissionais liberais, ele vai começar a atuar nesse meio como partido político. Né? Mas isso é um assunto para outra aula. Fique com Deus, um abraço.